Esta é uma história baseada na vida real de Dona Helena Pereira da Silva, um relato extremamente comovente que revela segredos de família guardados por décadas. Nascida em uma pequena cidade do interior, Helena cresceu sem saber que sua vida já estava marcada por eventos trágicos ocorridos antes mesmo de seu nascimento. Sua jornada é um testemunho poderoso de como os segredos familiares, quando revelados de forma brutal, podem causar danos irreparáveis não apenas a um indivíduo, mas a gerações inteiras. Sua narrativa não é apenas um relato, é um espelho que reflete as complexas relações humanas e os fios que conectam o passado ao presente. Prepare-se para uma narrativa que tocará profundamente seu coração. Esta é uma história que precisa ser contada e ouvida. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e deixe o seu like. Oh, meu Deus, como o tempo voa! Tô aqui com meus 78 anos nas costas, sentada no jardim da minha casa, olhando para o horizonte, relembrando tudo que vivi. Vou te levar numa viagem no tempo, lá para os anos 50, quando eu era só uma molequinha correndo por aí com meu irmão gêmeo. Nasci numa cidadezinha do interior do Brasil, dessas que você conhece todo mundo só de olhar pela janela. O mundo estava mudando, mas lá no nosso cantinho as coisas ainda eram bem simples. Nossa casa era um formigueiro de gente. Imagina só, eu e meu irmão Toninho éramos os caçulinhas numa família de 11 filhos. Mamãe Dolores, uma santa mulher, vivia com uma criança pendurada na saia e outra no colo. Papai João trabalhava que nem um condenado na roça para sustentar aquele batalhão de gente. E no meio daquela bagunça toda, estava eu e o Antônio, que a gente chamava de Toninho. Éramos os gêmeos da família, achando que o mundo era do tamanho do nosso quintal. Naquela época, a gente não fazia ideia de como nossa vida ia mudar, nem dos segredos que nossa família guardava. A gente era gêmeo, mas não era daqueles idênticos, entende? Eu tinha cabelo castanho, claro, meio ondulado, e o Toninho era um pouquinho mais loirinho, com o cabelo mais liso. O povo vivia dizendo que a gente tinha puxado diferentes lados da família. Eu era mais parecida com nossa irmã mais velha, Susana, e o Toninho era a cara do nosso pai quando jovem. Susana era meu xodó. Ela tinha 14 anos quando eu e Toninho nascemos. E desde pequena eu lembro dela sempre por perto, cuidando da gente como se fôssemos seus próprios filhos. Ela tinha um jeito especial para olhar para a gente, um olhar cheio de amor, mas às vezes eu achava que tinha uma pontinha de preocupação ali. A gente morava numa casa grande de madeira, com um terreiro de não acabava mais. Tinha galinha, porco, até umas cabras. Era uma alegria só. De manhã cedo, o cheiro de café fresquinho que a mãe moía na hora de passar se misturava com o canto do galo e a gente acordava com o sol batendo na cara. Eu e Toninho éramos inseparáveis. A gente fazia tudo junto, desde as travessuras até as tarefas de casa. Era engraçado ver como a gente se entendia sem precisar falar nada. Mamãe dizia que era a coisa de gêmeo, aquela ligação especial. Lá pelos nossos 7 anos, a gente começou a notar que as pessoas da cidade sempre olhavam para a gente com curiosidade. "Olha lá os gêmeos dos Oliveiras", diziam. A gente achava o máximo ser o centro das atenções. Olhares estranhos e conversas sussurradas quando eu e Toninho passávamos. As fofoqueiras da cidade, sempre prontas para um disse-me-disse, cochichavam atrás de suas mãos em concha. "Esses gêmeos têm algo estranho aí", ouvi Dona Zulmira dizer uma vez para a comadre dela. A vida era simples, mas a gente era feliz. Brincava na rua até escurecer, tomava banho de rio, subia em pé de fruta.
E as festas de São João era a melhor época do ano. A gente dançava quadrilha, comia milho assado e pulava fogueira. Suzana sempre fazia questão de nos arrumar para a festa, fazendo questão de que a gente ficasse bem bonito. Foi quando eu estava com uns 8 anos que aconteceu uma mudança grande na nossa família. Suzana, minha irmã mais velha, que eu tanto adorava, se casou. O noivo era o seu Ambrósio, o viúvo dono do mercadinho da nossa rua. Todo mundo na cidade considerava ele um bom partido. Afinal, tinha um negócio próprio e era um homem respeitado na comunidade. Lembro do dia do casamento como se fosse ontem. A igrejinha toda enfeitada, Suzana num vestido branco, simples, mas bonito. Eu estava toda orgulhosa carregando a cesta com as alianças. Mas tinha algo nos noivos que me incomodava. Enquanto todo mundo sorria e celebrava, eu vi uma tristeza escondida no olhar da Suzana. Na hora da troca de votos, fiquei bem pertinho dela. Seu Ambrósio, com seus quase 40 anos, falava as palavras com firmeza. Já a Suzana, a voz dela tremia um pouquinho. Ninguém mais pareceu notar, mas eu, que conhecia cada cantinho do coração dela, senti que alguma coisa não estava certa. Depois do casamento, Suzana foi morar com o seu Ambrósio na casa dos fundos do mercado. Ela virou mãe de repente, tendo que cuidar dos 3 filhos pequenos que o marido já tinha. A nossa Suzana, que ainda era quase uma menina com seus 22 anos, agora era esposa e mãe de família. Eu sentia muita falta dela em casa. Antes ela estava sempre por perto, me ajudando com o dever de casa, penteando meu cabelo, contando história antes de dormir. Agora a gente só se via de vez em quando ela passava lá em casa ou quando eu ia no mercadinho com a mamãe. Cada vez que eu via a Suzana, notava que ela estava diferente. O sorriso não chegava mais aos olhos como antes. Ela parecia cansada, preocupada. Uma vez peguei ela chorando escondido atrás do balcão do mercado. Quando me viu, enxugou as lágrimas rapidinho e disse que era só uma poeirinha no olho. Mas eu sabia que não era verdade. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Por que a Suzana, que sempre foi tão alegre, cheia de vida, agora parecia tão triste? Por que ela tinha se casado com seu Ambrósio se não gostava dele? Essas perguntas ficavam rodando na minha cabeça, mas eu era muito pequena para entender as complicações da vida adulta. Mal sabia eu que anos mais tarde eu descobriria o quanto esse casamento estava ligado a um segredo maior. Um segredo que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre minha família e sobre mim mesma. Conforme os anos foram passando, eu fui me tornando uma mocinha sonhadora e estudiosa. Os livros eram meu refúgio, minha paixão. Enquanto Toninho e meus outros irmãos se contentavam com o trabalho na roça, eu sonhava alto, queria ser professora. Imaginava-me numa sala de aula, ensinando outras crianças a descobrir o mundo através das palavras e dos números. Mas por algum motivo que eu não entendia na época, Mamãe Dolores não gostava nada dessa ideia. Sempre que eu falava sobre meu sonho de ser professora, ela ficava agitada, quase nervosa. Maria Teresa, minha filha, por que você não pensa em outra profissão? Tem tanta coisa boa que você pode fazer, ela dizia com um olhar preocupado que eu não conseguia decifrar. No começo achei que era só preocupação de mãe. Afinal, ser professora naquela época não era fácil, principalmente para uma moça do interior. Mas com o tempo, comecei a sentir que tinha algo mais por trás daquela resistência dela. Mesmo assim, eu não desisti. Estudava cada vez mais, determinada a realizar meu sonho. Enquanto isso, a vida seguia seu curso ao meu redor. Toninho, meu irmão gêmeo, já não era tão presente no meu dia a dia. Ele tinha se voltado para o trabalho na roça e passava cada vez mais tempo ajudando o papai João. Suzana, minha irmã mais velha, continuava morando nos fundos do mercadinho com seu Ambrósio. A família deles cresceu rapidinho. Quando me dei conta, ela já era mãe de 4 crianças. Sempre que a via, notava que ela se alegrava muito com a minha presença. O tempo voou e antes que eu percebesse, já estava me formando como professora. Foi um dia de muita emoção e, confesso, também de um pouco de tensão. Mamãe Dolores parecia dividida entre o orgulho de me ver formada e uma preocupação que eu não entendia.
Naquele dia da formatura, olhei ao redor e vi como nossa família tinha mudado. Toninho e 2 dos meus irmãos já tinham se casado, estavam lá com suas esposas, alguns já com criancinhas no colo. Suzana veio com os 7 filhos, todos arrumados para a ocasião. Seu Ambrósio não pôde vir, tinha ficado tomando conta do mercado. Enquanto recebia meu diploma, senti um misto de alegria e inquietação. Tinha realizado meu sonho, mas algo no olhar de papai, mamãe e de Suzana me dizia que essa conquista não estava trazendo felicidade a eles. Mamãe parecia nervosa, seus olhos inquietos percorrendo o salão como se procurassem algum perigo invisível. Já Suzana... meu coração apertou ao ver sua expressão. Ela sorria, mas era um sorriso triste, quase dolorido. Seus olhos, sempre tão expressivos, estavam cheios de uma mistura de orgulho e medo. Naquele momento, eu não conseguia entender por que minha formatura, que deveria ser motivo de celebração, parecia trazer tanta preocupação para aqueles que eu mais amava no mundo. Consegui um trabalho rapidinho na escola primária no nosso bairro, aquela mesma onde eu, Toninho e toda a criançada lá de casa tínhamos estudado. Era para ser motivo de alegria, uma menina daqui virando professora. Mas as coisas não eram tão simples assim, não. Eu sofri muito preconceito. Logo nos primeiros dias, comecei a perceber umas coisas esquisitas. As mães das crianças ficavam cochichando quando eu passava, paravam de conversar na hora que eu chegava perto. No começo, pensei, deve ser porque não estão acostumados a ver mulher nova dando aula por aqui. Normalmente, as professoras mulheres eram bem mais velhas, para cima dos 40 anos. Eu tentava não esquentar a cabeça com os olhares e os murmúrios, mas os dias foram passando e aquele negócio esquisito só aumentava. Às vezes eu pegava umas frases no ar. É a cara da Suzana quando era moça, tadinha. Nem confia de nada. Como é que deixaram ela virar professora? Aquilo me deixava com a pulga atrás da orelha. Do que esse poço estava falando? Por que ficavam me comparando com a Suzana? E que história era essa de achar ruim eu ser professora? Um dia ouvi a dona Zulmira, aquela que não deixava passar nenhum tico de fofoca, falando para outra mãe. Viu a filha da Dolores? Tá ensinando nossos meninos depois do que aconteceu com a Suzana? Pense, eles iam ter mais juízo. Nessa hora senti um frio na barriga. Que história era da Suzana que eu não sabia? Por um instante pensei, será que é ciúme? Vai ver tão com medo dos idosos por causa da professora nova? Mas não batia o jeito que eles tinham, aqueles olhares de dó. Tinha caroço nesse angu. Eu me esforçava para prestar atenção nas aulas, nos meus alunos, no gosto de ensinar, mas era difícil não ligar para essa fofoca me envolvendo. Parecia que todo mundo sabia de um segredo, menos eu. Um dia, chegou um professor novo na escola. O nome dele era Geraldo. Era um rapaz bonito e solteiro. Tinha vindo da capital do estado. Ele se formou como professor lá e, por conta de um programa do governo para levar a educação para o interior, foi designado para a nossa cidadezinha. Geraldo trazia consigo novas ideias e métodos de ensino que aprendeu na capital. No começo ele parecia um pouco deslocado, como todo forasteiro numa cidade pequena, mas logo se adaptou ao nosso jeito de viver. Era um professor dedicado, as crianças adoravam as aulas dele, sempre animadas e diferentes. Logo de cara a gente se deu bem, sabe? Quando você conhece alguém e parece que já eram amigos há tempos, foi assim com a gente. Talvez porque éramos os 2 mais jovens professores da escola, ou talvez porque tínhamos o mesmo entusiasmo pelo ensino. O fato é que rapidamente nos tornamos amigos próximos. Começamos a tomar café juntos na cantina da escola, conversávamos, ríamos, trocávamos ideias sobre as aulas. Era bom ter alguém para compartilhar as alegrias e os aperreios de semestre escola. O Geraldo me contou que seguia a vocação do pai dele, que também era professor. Falava todo cheio de si que era o orgulho da família por ter escolhido essa profissão. Eu achava bonito o jeito dele falar da família. Às vezes me pegava pensando como seria se minha família tivesse ficado feliz assim quando decidi ser professora.
mas logo afastava esses pensamentos. Estava tudo indo bem. O povo já estava quase se acostumando comigo como professora, quando de repente a falação voltou. E isso por causa da minha proximidade com o Geraldo. Era como se tivessem ateado o fogo da fofoca. Estão vendo? Igualzinha a Suzana. Será que ela não aprendeu nada com a história da irmã? Você vai ver. Daqui a pouco temos outra desventura nessa família. Eu ficava sem entender. Afinal, o Geraldo e eu éramos só amigos. A gente conversava, ria junto, mas não tinha nada demais. Será que nessa cidade 2 pessoas não podiam ser amigas sem o povo pensar besteira? Mas aqueles comentários me deixavam preocupada. Que história era essa da Suzana que todo mundo parecia saber menos eu? Por que ficavam nos comparando e que desventura era essa que eles falavam? Não aguentando mais toda aquela situação, resolvi ir atrás da Suzana no mercadinho. Ela teria que me dar algumas respostas. Quando cheguei lá, Suzana me recebeu com um abraço apertado, toda feliz de me ver. Suzana, preciso falar com você a sós. Eu disse, tentando não demonstrar o nervosismo que estava sentindo. Foi aí que o marido dela, seu Ambrósio, se meteu na conversa com aquele jeito bruto dele. Minha mulher não tem segredos comigo. O que for para falar, fala na minha frente. Olhei para Suzana e vi o jeito assustado dela. Naquela hora percebi que não podia arranjar problemas para ela. Engoli em seco e dei um sorriso forçado. Ah, não é nada demais. Só queria trocar umas ideias sobre receitas. É isso mesmo. Aquela pamonha que você faz, quero aprender. Mas deixa para outro dia, não quero atrapalhar. Suzana me olhou com uma mistura de alívio e tristeza. Acho que ela entendeu que eu queria perguntar algo importante, mas ali na frente do marido dela não dava. Eu continuei dando aulas, convivendo com os olhares e cochichos. O Geraldo e eu nos tornamos bons amigos, mas sempre mantendo uma certa distância para não dar mais o que falar. Num dia como outro qualquer, a gente estava tomando nosso cafezinho de sempre na cantina da escola, conversando sobre as aulas, quando de repente o Geraldo ficou sério. Ele olhou para mim com um jeito diferente e disse: Maria Teresa, eu preciso te falar uma coisa. Meu coração deu um pulo. Pensei que tinha acontecido alguma coisa ruim, mas aí ele continuou. Eu queria te pedir em namoro. Você topa? Juro que fiquei sem reação. Parecia que tinha levado um choque. Namoro? O Geraldo? Nunca tinha passado pela minha cabeça que ele pudesse gostar de mim desse jeito. A gente era só amigo, não era? Geraldo, eu não sei o que dizer, preciso pensar. Foi o que eu consegui responder, ainda tentando entender o que estava acontecendo. A cara dele, na hora que eu falei isso, parecia que tinha murchado na minha frente. Ele ficou todo chateado e disse: não era bem essa a resposta que eu estava esperando, Maria Teresa. Fiquei sem saber o que fazer. De um lado, o Geraldo era um bom homem. A gente se dava bem. Mas namoro? Depois ia querer noivado e casamento. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Naquela noite não consegui pregar o olho. Ficava pensando no Geraldo, na reação dele e como as coisas iam ficar esquisitas na escola agora. E se eu aceitasse? O que minha família ia dizer? O que o povo da cidade ia falar? No outro dia, acordei cedo, ainda pensando no pedido do Geraldo. Durante o café da manhã, resolvi perguntar a opinião da mamãe. Queria saber o que ela achava. Mãe, eu comecei meio sem jeito. O Geraldo, aquele professor novo, me pediu em namoro. Mamãe parou de passar manteiga no pão e me olhou por cima dos óculos. E o que você disse, minha filha? Ela perguntou, curiosa. Falei que ia pensar. Respondi, mexendo na xícara de café. Mamãe ficou quieta por um instante. Depois falou com aquele jeito dela de quem sabe das coisas. Olha, Maria Teresa, ele parece ser um bom rapaz. Você já não é nenhuma mocinha, e seus irmãos todos já se encaminharam na vida. Não é bom ficar sozinha. Sabe, fiquei surpresa com o que ela disse. Nunca tinha pensado que mamãe se preocupava com isso. Mas, mãe, eu tenho meu trabalho, meus alunos, comecei a dizer. Isso é muito bom, minha filha, ela me interrompeu. Mas família também é importante. Pense bem, o tempo está passando, viu?
Fiquei calada pensando no que mamãe tinha dito. Nunca imaginei que ela achava que eu podia ficar para titia. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Depois de pensar muito, decidi aceitar o pedido de namoro do Geraldo. Mas não era coisa de sair falando assim de supetão. Naquela época, as coisas eram mais devagar, sabe? Fui trabalhar e, quando cheguei na escola, vi o Geraldo de longe. Ele me olhou meio sem jeito, ainda chateado com minha resposta do outro dia. No intervalo das aulas, consegui falar com ele num cantinho mais reservado do pátio. Geraldo, eu disse baixinho, eu pensei bastante no que você me falou. Ele ficou todo atento, os olhos fixos em mim. E então? Ele perguntou ansioso. Eu aceito seu pedido de namoro. Falei, sentindo o rosto esquentar de vergonha. O sorriso dele foi de orelha a orelha. Geraldo pegou minha mão de leve e apertou. Naquela época, namoro era coisa séria. Não tinha essa história de ficar se agarrando em público. Posso falar com seus pais no domingo? Ele perguntou todo formal. Eu concordei com a cabeça. Era assim que as coisas funcionavam. Primeiro a gente acertava entre a gente, depois o rapaz ia falar com os pais da moça, tudo certinho como mandava o figurino. Geraldo tinha um Fusca velho que tinha sido do pai dele. Não era novo nem bonito, mas pra gente era um luxo poder ir ao cinema de carro. Quando as aulas terminaram, ele me esperou na frente da escola. Abriu a porta do carango para mim todo cavalheiro. No caminho para o cinema, a gente conversava e ria. Chegamos com tempo de sobra para a sessão das 6. Na bilheteria, o Geraldo se aproximou todo orgulhoso e disse para o bilheteiro: 2 ingressos, para mim e para minha namorada. Eu fiquei sem jeito de ouvir aquilo, mas gostei. Era a primeira vez que alguém me chamava de namorada. O filme que estava passando era Amor Sublime Amor, que tinha acabado de estrear. Era uma história de amor proibido, cheia de música e dança. Enquanto assistíamos, não pude deixar de pensar em como aquele amor complicado do filme se parecia um pouco com nossa situação, com todos aqueles cochichos na cidade. Durante o filme, o Geraldo segurou minha mão discretamente. Meu coração batia tão forte que achei que todo mundo no cinema podia ouvir. No final, quando voltamos para o carro, ele se virou para mim e me deu um beijo. Foi rápido, mas cheio de carinho. Meu primeiro beijo. Fiquei toda sem jeito, as bochechas queimando de vergonha. Antes de me deixar em casa, ele confessou que também tinha sido o primeiro beijo dele. A gente sorriu meio sem graça, mas feliz. Era um começo novo para nós dois. Entrei em casa naquela noite com a cabeça nas nuvens. O domingo chegou num piscar de olhos. Eu estava nervosa desde cedo, arrumando tudo para receber o Geraldo. Lá pelas 11 horas da manhã, ouvi de longe o barulho alto do motor daquele Fusca velho. Meu coração deu um pulo. Eu e mamãe já tínhamos preparado um verdadeiro banquete para o almoço. Separamos a melhor louça que só usávamos em dias especiais. A mamãe vivia dizendo que era bom o homem gostar da comida da mulher para fisgar ele pela barriga. Tinha feito de tudo um pouco. Galinha caipira, arroz soltinho, feijão, farofa, salada, até um pudim de sobremesa. 2 dos meus irmãos que ainda estavam solteiros também estavam lá. Todo mundo curioso para conhecer o tal do Geraldo. Quando o Geraldo chegou, todo arrumado, cabelinho todo penteado para trás, estava cheiroso. O perfume dele chegou antes que ele saísse do carro. Fui apresentar ele para o pai e para a mãe. Ele estava nervoso, dava para ver, mas se esforçou para parecer calmo. É um prazer conhecer os senhores, Geraldo disse, apertando a mão do meu pai. Queria agradecer por me receberem em sua casa. Foi então que começou uma espécie de entrevista. Papai queria saber tudo. De onde ele vinha, o que fazia, quais eram as intenções dele comigo. O Geraldo respondeu tudo com calma. Minha família mora na cidade vizinha, seu João. Já avisei eles sobre a Maria Teresa e eles estão ansiosos para conhecer vocês também. A vida é bem corrida, sabe? Mas sempre que posso, vou visitar. Quando o papai perguntou sobre os pais dele, Geraldo sorriu e disse: meu pai também foi professor como eu. Lá em casa todo mundo chama ele de professor até hoje. Ele se aposentou há pouco tempo, mas ainda dá umas aulas particulares de vez em quando.
Papai comentou que era uma profissão nobre, e a conversa seguiu para outros assuntos. Enquanto a conversa fluía, mamãe já ia pondo a mesa, fazendo questão de mostrar todos os pratos que tinha preparado. Viu Geraldo olhando impressionado para toda aquela comida. O almoço foi uma mistura de nervosismo e alegria. Geraldo elogiou cada prato, fazendo mamãe sorrir de orelha a orelha. Meus irmãos ficavam cutucando um ao outro, dando risadinhas. 2 marmanjos que mais pareciam 2 crianças. Eu estava nas nuvens vendo o Geraldo se dar tão bem com minha família. O tempo foi passando e eu estava apaixonada. 3 meses depois de começarmos a namorar, já estávamos noivos, planejando o casamento. Foi nessa época que conheci os pais do Geraldo. Fomos um fim de semana para a cidade vizinha onde a família dele morava. Agora eu estava nervosa, não só por querer causar uma boa impressão, mas também porque sabia que o pai do Geraldo, seu Leôncio, tinha sido professor na minha cidade anos atrás. Quando chegamos, Geraldo me explicou em particular: olha, meu pai não gosta muito de falar sobre o tempo que ele deu aula na sua cidade. Ele teve um desentendimento sério com o diretor da escola e acabou pedindo demissão. Foi um período difícil para ele. Isso explicava o comportamento de seu Leôncio. Ele parecia tenso, evitava olhar diretamente para mim e falava pouco durante nossa visita. Ninguém mencionou esse passado. Era como se fosse um assunto proibido. E já com a mãe dele, Dona Amarilda, as coisas fluíram bem melhor. Era uma senhora amável, daquelas que a gente logo simpatiza. Ela era dona de casa, dedicava a vida ao esposo e aos filhos, me recebeu com um abraço apertado e logo começou a falar sobre os preparativos do casamento. Os irmãos do Geraldo, todos já casados, também estavam lá com as suas famílias. Era uma casa cheia, barulhenta, parecida com a minha. Mas mesmo no meio de tanta gente, eu não conseguia ignorar completamente a tensão que sentia a vinda de seu Leôncio. Durante o almoço, evitei falar sobre escola ou sobre minha cidade. Falamos sobre o futuro, sobre os nossos planos. O Geraldo estava feliz por me apresentar à família, contava para todo mundo sobre nosso noivado. Eu tentava sorrir e entrar no clima, mas aquela sensação estranha não me abandonava. Voltei para casa com sentimentos misturados. Por um lado, feliz por ter conhecido a família do Geraldo. Por outro, intrigada com o comportamento de seu Leôncio e com esse passado que ninguém queria mencionar. Bom, o que vou contar agora não é nada agradável. Mas antes de chegar na parte ruim, deixa eu falar um pouco da nossa felicidade. Eu e Geraldo tínhamos nossas economias. A gente comprou uma casinha bem próxima à escola. Era pequena, mas o quintal era grande. A gente sonhava em aumentar no futuro, quando viessem os filhos. Passamos meses mobiliando, arrumando tudo certinho. Cada coisinha que a gente comprava era motivo de alegria. Uma panela aqui, uma cortina ali, ia ficando com a massa cara. E a ansiedade para o casamento só aumentava. Finalmente, o grande dia chegou, meu casamento. Nunca vou me esquecer daquela manhã. Acordei cedinho com o coração batendo forte. Mamãe e Susana vieram me ajudar a me arrumar. Vesti meu vestido de noiva simples, mas bonito, que a gente tinha economizado para comprar. Era incrível pensar que em menos de 1 ano eu tinha conhecido o Geraldo, namorado, ficado noiva e agora estava me casando. Tudo aconteceu tão rápido que as famílias mal tiveram tempo de se conhecer direito. Meus pais confiavam que a família do Geraldo era de boa gente, baseado no que eu e ele contávamos, e a família dele pensava o mesmo da nossa. Nas poucas vezes que tentamos marcar um encontro entre as famílias, sempre acontecia algum imprevisto. Ora era uma gripe forte que pegou os pais do Geraldo, ora era um compromisso inadiável do meu pai, ou até mesmo problemas com o carro que impedia a viagem. Assim, quando o grande dia chegou e as famílias finalmente se encontraram na igreja, ninguém estava preparado para o choque e as revelações que estavam prestes a acontecer. O destino parecia ter conspirado para manter esse segredo até o último momento possível, tornando a revelação ainda mais dramática e impactante para todos os envolvidos. Como a gente não tinha muito dinheiro, o casamento era mais reservado. Só a família e os amigos mais próximos foram convidados.
A igrejinha da cidade, mesmo não estando lotada, parecia mais bonita do que nunca com os poucos enfeites que conseguimos colocar. Fiquei em casa me arrumando, esperando a hora de ir para a igreja. Meu pai ia me levar no carro do meu irmão, todo enfeitado para a ocasião. A ansiedade era tanta que eu ficava olhando pela janela a todo momento, contando os minutos. Quando finalmente chegou a hora, entrei no carro com meu pai. No caminho para a igreja, ele ficava me olhando, todo garboso, com os olhos cheios d'água, mas não dizia nada. Eu estava tão nervosa que mal conseguia falar também. Chegamos na igreja e foi ali que tudo mudou. Se minha saúde não fosse boa, acho que teria morrido do meu coração naquela hora. Mal tinha descido do carro quando vi um alvoroço. Me deu um gelo na espinha. Fiquei com medo de entrar naquela igreja, afinal não sabia o que me reservava. Vieram rapidamente me falar que Susana tinha passado mal e ido para o hospital. Mamãe tinha ido com ela, também não estava se sentindo bem. Entrei na igreja toda nervosa, sem entender direito o que estava acontecendo. Vi o Geraldo sentado no altar, o pai dele, seu Leão, ao seu lado. Foi aí que ele me avistou e se levantou num pulo. Meu pai, que estava do meu lado, de repente soltou meu braço e foi correndo em direção ao altar. Nunca tinha visto ele daquele jeito, vermelho de raiva, os olhos quase saltando para fora. Demônio! O que você está fazendo aqui? Eu te disse que nunca mais queria ver a tua cara na minha vida! Meu Deus do céu, eu ali sem entender nada. O que meu pai tinha a ver com o pai do Geraldo? Por que ele estava tão bravo? Antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, meu pai já estava em cima do seu Nôncio, deu um soco tão forte na cara dele que o homem caiu para trás, batendo a cabeça no altar. O nariz dele quebrou na hora e o sangue começou a escorrer, manchando a camisa branca, o terno, o chão da igreja. Foi uma confusão só. O Geraldo, coitado, ficou sem saber o que fazer. Acabou segurando meu pai junto com os meus irmãos para ele não fazer uma besteira ainda maior. As pessoas gritavam, algumas mulheres começaram a chorar. E eu estava ali parada, ainda de vestido de noiva, vendo o meu casamento virar uma cena de filme de faroeste. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que meu pai conhecia o pai do Geraldo? O que ele tinha feito de tão terrível para o meu pai odiá-lo desse jeito? Foi nessa hora que eu ouvi alguém dizer que a Maria Teresa não pode casar com o Geraldo. Eles são irmãos. O mundo parou. Tudo ficou em câmera lenta. Eu olhava para os rostos à minha volta, tentando entender se tinham ouvido direito. Irmãos? Como assim, irmãos? Eu caí sentada no banco da igreja, zonza de tudo o que estava acontecendo. Meu Deus, não é justo? Pensava, sem conseguir falar nada. Meu pai, ainda ofegante da briga, sentou num banco do outro lado, parecendo que estava começando a entender a situação toda. Ele olhava para o seu Leôncio, para o Geraldo e depois para mim, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça. Não pode ser, murmurou, passando a mão pelo rosto. Ele me olhou de um jeito que eu nunca vou me esquecer. Uma mistura de dor, culpa e desespero. Parecia que queria me dizer alguma coisa, mas não conseguia encontrar as palavras. Eu e o Geraldo éramos os únicos que pareciam não estar entendendo nada. A gente se olhava confusos e assustados. O que estava acontecendo? Por que todo mundo estava agindo daquele jeito? Foi então que o pastor da igreja, que ia fazer a nossa cerimônia, levantou as mãos pedindo silêncio. Ele olhou para todos nós com uma expressão séria e disse: "Por favor, vamos todos nos acalmar. Esta é a casa do Senhor. Seja lá o que estiver acontecendo, precisamos conversar sem violência. Vamos todos respirar fundo e tentar resolver isso como pessoas civilizadas." As palavras do pastor pareceram acalmar um pouco os ânimos. O sangue de seu Leôncio ainda pingava no chão da igreja, a esposa estava segurando um lenço no rosto dele. Eu continuava sentada, agarrado ao meu buquê de noiva, tentando entender o que estava acontecendo. Foi nessa hora que vi meu pai se levantar devagar. Ele olhou para mim, depois para o Geraldo e finalmente para o seu Leôncio. Com uma voz que eu mal reconheci, ele disse: "Acho que está na hora da verdade vir à tona. Maria Teresa, Geraldo, tem uma história que vocês precisam saber." O meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir ali naquela igreja que era para ser o cenário do dia mais feliz da minha vida. O silêncio na igreja era tão denso que parecia pesar sobre todos nós.
Cada respiração, cada movimento mínimo ecoava como se estivéssemos dentro de uma caverna vazia. Meu pai, parado no meio do corredor, parecia ter envelhecido uma década em questão de minutos. Seus ombros estavam caídos, como se carregassem o peso do mundo. Ele passou a mão pelo rosto cansado, respirou fundo e começou a falar com uma voz que eu mal reconheci. Eu e a sua mãe íamos levar isso para o túmulo, mas parece que Deus tinha outros planos. Já que vocês dois se encontraram, a verdade precisa vir à tona. Naquele momento, era como se o tempo tivesse congelado. Eu podia ver cada detalhe ao meu redor com uma nitidez assustadora. O rosto do Geraldo estava pálido como cera, os olhos fixos em meu pai, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Dona Marilda, segurando o lenço ensanguentado contra o nariz do marido, tinha os olhos arregalados de medo e antecipação. Os convidados, aqueles que deveriam estar celebrando nossa união, agora pareciam estátuas, presas entre o choque e a curiosidade mórbida. Meu pai continuou, sua voz ganhando firmeza à medida que as palavras saíam. Quando Susana tinha 13 anos, ela estudava na escola onde vocês dois dão aula. Leôncio era o professor da turma dela. Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem ácido em sua boca. Geraldo, ao meu lado, estava tão tenso que eu podia ver as veias pulsando no seu pescoço. Ele sempre assediava ela. A Susana vivia dizendo que não queria mais estudar, mas eu e a mãe dela não sabíamos do verdadeiro motivo. Senti o meu estômago revirar. As imagens da situação começavam a se encaixar de um jeito horrível, formando uma imagem que eu não queria ver. Então, certa vez, a Susana não voltou para casa no horário. Eu fui na escola atrás dela. Meu pai parou de novo, fechando os olhos como se a lembrança fosse dolorosa demais para suportar. Quando os abriu, estavam marejados de lágrimas contidas. Eu encontrei ela no meio do caminho, voltando a pé. Ela estava toda chorosa, triste, com a roupa e o cabelo desgrenhados. E então eu vi uma mancha de sangue na saia dela. Um suspiro coletivo de horror ecoou pela igreja. Dona Marilda soltou um soluço abafado, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o lenço. O som pareceu despertar algo em Geraldo, que deu um passo para frente como se quisesse impedir meu pai de continuar. Mas não encontrou forças para se mover. Minha menina, minha Susaninha, tinha sido abusada. Meu pai concluiu, as palavras pairando no ar como uma sentença de morte. Foi como se uma bomba tivesse explodido na igreja. Geraldo soltou um grito de dor, um som primitivo e angustiado. Ele se virou para o pai, ainda caído no chão, o rosto uma máscara de sangue e vergonha. "Seu monstro!" Geraldo gritou, avançando em direção ao pai. Maturada. Geraldo avançou em direção a seu Leôncio, os olhos cheios de ódio e incredulidade. Meus irmãos se apressaram para segurá-lo, mas a força da raiva o impulsionava. "Pai, como você pôde?" ele gritava, a voz embargada. Dona Marilda, a mãe de Geraldo, soluçava incontrolavelmente, o lenço encharcado de sangue e lágrimas. A igreja, que momentos antes era um palco para a celebração do amor, havia se transformado em um cenário de horror e desespero. Meu pai, agora mais calmo, mas com a voz trêmula, continuou a história, forçando-se a reviver a dor. Depois daquele dia, Susana nunca mais foi a mesma. Ela se fechou, parou de brincar, perdeu a alegria de vir. Tentei de tudo para fazer justiça. Seu Leôncio negou tudo, claro. Mas na cidade, o povo já falava. E a vergonha caiu sobre nossa família como uma praga. Ele fez uma pausa, olhando para mim com uma dor profunda. Foi por isso que a gente arranjou o casamento dela com o seu Ambrósio. Ele era viúvo, mais velho. Mas a gente pensou que daria um jeito, que ela estaria segura, que a vida dela podia ter um rumo. Foi um erro, Maria Teresa. Um erro terrível que marcou a vida da minha filha e de todos nós. Geraldo se debatia nos braços dos meus irmãos, a ficha caindo aos poucos. Então, Susana e eu somos... Por que somos irmãos? Ele perguntou, a voz quase um sussurro, olhando para mim com um misto de horror
e confusão. Meu pai respirou fundo. O último segredo, o mais doloroso, prestes a ser revelado. Maria Teresa, você e o Toninho não são filhos de Suzana e do Ambrósio. Vocês são filhos de Suzana e de Leôncio. Aquelas palavras me atingiram como um raio. O ar rarefeito na igreja. O silêncio que se seguiu parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu, filha de Suzana e Leôncio, irmã de Geraldo. Minha mente girava tentando processar a informação absurda, cruel, insuportável. Os olhares de pena da cidade, os sussurros, a resistência da minha mãe em relação à minha profissão, o casamento de Suzana, tudo se encaixava agora numa lógica perversa, um quebra-cabeça macabro. Eu não era filha dos meus pais, de João e Dolores. Minha irmã, a Suzana, era minha mãe. E o homem caído no chão, com o rosto ensanguentado, era meu pai biológico. O meu noivo, o homem que eu amava e com quem estava prestes a casar, era meu meio-irmão. O choque foi tão grande que meu corpo pendeu e eu desmaiei, caindo nos braços do meu irmão Toninho, que correu para me amparar. Acordei em casa, na minha cama. A cabeça doía latejante e as imagens da igreja, as palavras do meu pai, invadiam minha mente como um pesadelo. Mamãe Dolores estava ao meu lado, os olhos inchados de tanto chorar, mas me olhando com uma ternura nunca antes vista. Minha filha, me perdoa, ela disse, a voz embargada. A gente só queria te proteger. Chorei. Chorei por mim, por Suzana, pela inocência roubada, pelas mentiras que construíram a base da minha vida. Chorei pela dor que explodiu no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. Geraldo veio me ver horas depois, o rosto marcado, os olhos perdidos. Sentou-se ao meu lado, em silêncio por um tempo. Eu não sei o que dizer, Maria Teresa. Ele começou a voz rouca. Minha vida, tudo o que eu pensava saber, desabou. Ele me contou que após a revelação, a igreja virou um caos. Seu Leôncio foi levado ao hospital, mas a humilhação e a fúria de Geraldo eram mais difíceis de curar. Eu não consigo olhar para ele, Geraldo confessou, a voz baixa. Ele não é o pai que eu pensei que fosse. Ele destruiu a vida da sua irmã, da nossa mãe. Nossos olhos se encontraram, cheios de uma tristeza que parecia não ter fim. Não havia como seguir em frente. Aquele amor puro que havíamos construído estava agora contaminado pela verdade brutal. Não podemos nos casar, Geraldo, eu disse, sentindo meu coração se partir em 1000 pedaços. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu sei, Maria Teresa, eu sei. Aquele foi o fim do nosso noivado, do nosso sonho, da nossa inocência. Geraldo deixou a cidade dias depois, seu destino incerto. Nunca mais o vi. A família de seu Leôncio também partiu, carregando a vergonha e a culpa. Meu pai, João, adoeceu profundamente após o incidente na igreja, a culpa e a dor o consumindo. Ele faleceu alguns meses depois, levando consigo o peso de ter guardado o segredo por tanto tempo. A verdade sobre minha origem abalou a pequena cidade. Os sussurros se transformaram em conversas abertas e a compaixão substituiu os julgamentos antigos. Suzana, minha mãe biológica e irmã, se abriu para mim. Entre lágrimas e abraços, ela me contou sua versão da história, a dor de uma menina violentada, o medo, a vergonha,
A decisão de seus pais de me registrar como filha deles para salvar sua reputação. Ela pediu perdão por ter escondido, por ter permitido que eu me apaixonasse pelo meu meio-irmão, mas eu vi em seus olhos o tormento de uma vida inteira de sofrimento. Nós nos abraçamos e choramos juntas, um abraço que selou um novo tipo de amor e compreensão entre mãe e filha, irmã e irmã. Minha vida nunca mais seria a mesma, mas eu me recusei a ser definida pela tragédia. A dor me transformou, me impulsionou. Continuei minha profissão de professora, agora com uma nova força. As crianças me viam como uma mulher forte e resiliente. Eu não era mais a filha da Dolores, que era igual a Susana. Eu era Maria Teresa, a professora que superou uma história inacreditável. Casei-me anos depois com um homem bom e honesto que conheceu minha história e a aceitou com amor e respeito. Tive meus próprios filhos e a eles e aos meus netos contei a verdade sobre minha família, sobre Susana, sobre a dor e a superação. Não para reviver o sofrimento, mas para que eles soubessem a importância da verdade, da empatia e do amor incondicional. Hoje, sentada no meu jardim, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por uma tragédia inesperada, mas também por uma força inabalável. Os segredos familiares podem sim causar danos irreparáveis, mas também podem ser a fagulha que acende a chama da resiliência, do perdão e da redescoberta de quem realmente somos. Minha história não é apenas sobre dor, mas sobre a incrível capacidade humana de curar, de amar e de encontrar a paz, mesmo após a mais devastadora das tempestades.